Eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP-1, o Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro, e em parceria com os conselhos regionais, a gente está gravando uma série de vídeos para falar abertamente sobre as questões relacionadas aí à pandemia. E hoje o nosso bate-papo é com a secretária-geral, vice-presidente do CRP 05, não é só 5, tá? É 05, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio, a Mônica Sampaio. Mônica, tudo bom? Se apresenta Oi, aí pra gente, fala um pouquinho aí do CRP 05. Boa noite, Roberta, tudo bem? Boa noite para todas e todos que estão nos ouvindo, né, e que vão nos ouvir em outros momentos. Dizer que é um prazer estar aqui participando desse projeto, né, que a gente tem feito para, enquanto conselhos de profissionais, estarmos cada vez mais unidos nas nossas ações. Como você falou, né, eu sou a Mônica Afonso Sampaio, sou psicóloga com uma especialização em psicologia social, sou psicóloga do SUAS. Para quem não entende a sigla do SUAS, né, é como se fosse o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. E o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né, onde está o CRAS e o CREAS, onde estão os abrigos, onde estão as casas, os equipamentos que cuidam de mulheres em situação de violência, onde estão as casas que cuidam dos idosos em situação de violência. Então, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é dividido em atenção básica e atenção especial. A básica é o CRAS, onde estão sendo pagos os benefícios, o Bolsa Família, né? E toda aquela questão das pessoas em vulnerabilidade. Eu sou psicóloga do CRAS, mas já estive na média complexidade, que é equipamento que atende mulheres em situação de violência. E, para além disso, estou, né, nessa gestão agora, que começou agora em 2019, como vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, CRP 05. Aí a Roberta ficou surpresa, porque eu disse para ela que a gente não era 05, porque no Brasil são 24 conselhos, né? Então, a gente se intitula como 05. Então, a gente tem o Conselho Federal, né, que não tem número, é o Conselho Federal de Psicologia, e a gente tem 24 conselhos espalhados aí pelo Brasil, né? O 05, ele é aqui do estado do Rio de Janeiro, ele dá conta dos 92 municípios que estão aqui no Rio, né? E aí, para dar conta disso, a gente tem o que a gente chama de subsedes. Inclusive, eu sou de uma subsede, né? Eu chego agora nessa gestão como vice-presidente, mas na gestão anterior, eu era a coordenadora da subsede de Nova Iguaçu, que comporta os 13 municípios da Baixada. Então, o vídeo anterior, que foi com a Manuela, que é a presidente do CRN4, que é o Conselho de Nutrição aqui do Rio de Janeiro, a gente fez alguns comentários, ela falou um pouco sobre essa questão da ansiedade em relação à comida e tudo mais, mas ela fez um comentário, ela não se estendeu muito nesse assunto, né? Porque a gente entende que isso é uma perspectiva e uma visão que vocês podem falar muito melhor. Né? E aí, puxando já isso para a gente começar então o nosso bate-papo, para a gente discutir sobre o papel do psicólogo, o papel do conselho daí no meio da pandemia, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre isso, sobre esses sentimentos, né, em relação à doença, em relação à quarentena? Com relação aos sentimentos que a maioria das pessoas está tendo nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento novo, são sentimentos diversos, porque eles vão estar num contexto em que ela está inserida, né? Mas, de uma forma geral, a falta de controle, parece que assim, o que acomete as pessoas é que elas perderam o controle da situação. E essa falta de controle é que produz uma certa desestabilidade. As pessoas ficam desestabilizadas, né? E isso vai gerando algumas coisas.
E aí a gente vai perceber que a gente tem dois sentimentos que é comum à maioria das pessoas. O primeiro deles é o medo. E o medo ele é mais focal, né? Medo de quê? Medo de morrer, medo de ficar com falta de ar, medo de ficar sozinho no hospital, medo de não ter atendimento. O medo ele é mais focal, né? A gente consegue, às vezes, verbalizar medo de quê? Agora, o outro sentimento ele é mais difuso, que é a angústia. É aquela coisa que você nem sabe do que é. Mas isso tudo Só sabe que tem aquele comichão ali que está apertando, isso aí. Está incomodando e fica martelando, então, né? Exatamente. Isso tudo é produzido por quê? Porque a gente perdeu o controle da situação. Internamente, a gente se desestabilizou. É como se a gente tivesse saído da nossa zona de conforto e aí a gente fica sem saber o que fazer. Porque até então a gente tinha uma rotina, né? Todo mundo acordava, tomava banho, tomava café, ia para o trabalho, minimamente almoçava, fazia os seus afazeres, voltava para casa. Todo mundo tinha minimamente uma rotina. Quando, de repente, isso se interrompe, né? Isso muda, causa todos esses sentimentos diversos que a gente está vendo. E aí, como eu falei no início, que é importante a gente atentar, é que serão diversos mesmo, porque um evento pode ser percebido de maneira diferente por pessoas, por um grupo de pessoas, porque elas são diferentes. O que a gente percebe de uma forma geral, que chega no consultório, né? Dizer para você que também existem algumas categorias de psicólogos que estão trabalhando à frente dos serviços, na saúde e na assistência. Mas a maioria dos psicólogos de clínica estão trabalhando online, porque nós temos normativas que nos dá, que nos garante a possibilidade de atendimento online. Então, hoje, nessa pandemia, os psicólogos estão atendendo os seus clientes, pacientes online, né? A maioria não está no consultório. Só estão na frente quem é psicólogo da saúde, da assistência, do psicólogo de hospitais. Esses, sim, estão lá na linha de frente. Mas o que eu ia te falar é que essas demandas que chegam para nós no consultório virtual, né, que é por online, justamente a maioria deles está nesses dois campos, no medo e na angústia. Isso é que é o mais comum. Mas terão outros, né? Tem pessoas que, se ela já tiver uma predisposição, né, a uma ansiedade, a uma depressão, todo esse contexto é favorável. Por isso que a psicologia ela trabalha na promoção da saúde, para que essas pessoas elas não entrem em crise, né? Elas consigam minimamente lidar com isso. E aí a gente vai ter N estratégias, mas as estratégias, muitas das vezes, elas são únicas e singulares. É com o indivíduo. Mas a gente pode dizer que a quantidade de informação, o fluxo de informação sobre o Covid, sobre a doença, o tempo inteiro, isso massificando, o número de pessoas que estão internadas, o número de pessoas que morreram, os dados em relação às pessoas que não estão conseguindo tirar o auxílio, ou ampliação dos cemitérios, e assim, esse tipo de informação batendo o tempo inteiro, ela influencia no comportamento das pessoas, assim, qual o efeito que de repente isso pode gerar se a pessoa não tiver uma válvula de escape talvez? Então, vamos lá. Primeiro falar das estratégias, né? Aí a gente está tentando falar de uma forma geral, mais ampla, né? Sim. Todo mundo está entendendo que cada sujeito é um sujeito. Sim. Né? Que ele vai... o que, de repente, vai servir para mim não vai servir para a Roberta. Mas, de uma forma geral, a gente tem estratégias que elas são comuns, né? E aí eu posso te dizer algumas bem fáceis e bem óbvias. Por exemplo, cuidar de plantas. Se você gosta de cuidar de plantas, um momento como esse, né, vai ser bom para você e vai te dar uma certa estabilidade emocional. O cuidar de plantas é bom, se você gosta. Tocar um instrumento, né, também funciona muito bem em momentos de crise.
Mas aí é isso que eu tô falando, você tem que gostar. Imagine se eu não gosto de planta, não tenho o maior saco de molhar as plantinhas de manhã, de cuidar das florzinhas. Isso não vai trazer para mim uma estabilidade, né? Uma homeostase, digamos, interna. Não, é porque eu não gosto. Agora, se você gosta, né? Tocar um instrumento, cuidar de plantas, ter um animal de estimação, né? Fazer exercícios físicos. A gente está no momento que a gente não está saindo de casa. Mas, mesmo dentro da nossa casa, a gente pode ter, pode fazer exercícios que a gente, quando estava lá fora, aprendeu com o nosso professor de educação física, né? Tem alguns que a gente pode reproduzir na nossa casa. Eu moro em apartamento, não vou poder fazer polichinelo, mas eu consigo fazer minimamente uns exercícios. Então, essas 4 coisas que eu te citei, de uma forma geral, são estratégias que dão conta em momentos de crise. Uhum. Né? Aí vai ter gente que não vai gostar de um animal de estimação. Não adianta dar um animal de estimação para ele. Ao invés de ser algo que vai... Uma estratégia vai ser um estressor externo para ele. Sim. Entende? Então, essas 4 coisas são coisas que geralmente dão certo no momento de crise. Cuidar de planta, tocar um instrumento, fazer exercício físico e ter um animal de estimação. Nesse caso, a pessoa explorar um pouco o que vai fazer bem a ela. Então, para finalizar essa fala, esse ponto do positivo, tem algumas coisas que a gente entende junto com outros especialistas que pode ser favorável para todos nós, de uma forma geral, nesse momento. Né? Uma alimentação saudável, sim. A questão de você tentar minimamente fazer um exercício, né? Eu moro em apartamento, então eu tô aqui em casa já há algum tempo. Se eu não fizer um exercício que eu aprendi lá com o meu professor de educação física, eu vou ficar muito sedentária e isso pode ser ruim para mim, né? Então se alimentar o mais saudável possível que a gente consiga, beber bastante líquido, comer frutas, legumes, né? Tudo isso que a gente aprende com as nutricionistas, fazer exercício físico, sono. O sono é muito importante. Então, a gente tentar minimamente, dormir de 6 a 8 horas, fazer o que se gosta. Se você acordou num dia e não quer fazer nada, tenta não precisa ser produtivo o dia todo, gente. Todos os dias dessa pandemia, né? O ócio, muitas das vezes, é saudável. E eu tentar entender isso. Porque a gente vem de uma sociedade que é produção o tempo todo. É produção o tempo todo. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Se você acorda um dia e você não está com vontade de produzir, você mesmo se culpa. Porque é todo um contexto, um agenciamento, né, de que você precisa ser produtiva. Não precisa. Né? Nesse momento, se tem um dia que você não quer fazer nada, né? E aí você, óbvio, se você tem alguma pessoa dependente de você, você vai precisar fazer uma comida, né? Se tem criança, um idoso, vai precisar fazer uma comida. Mas se você não tem ninguém dependente de você, você não quer fazer nada, não faz nada nesse dia. Dentro do nosso contexto aí da pandemia, o que a gente pode falar sobre esses efeitos psicológicos do distanciamento, né, e tudo mais, em relação aos grupos de risco mesmo, né? Que eu acho que inclusive os mais delicados, que na minha visão são os idosos e as crianças, né? São os nossos extremos. As crianças, porque elas precisam de muita atividade, né? De muita atenção. E os idosos, porque, bem ou mal, eles também precisam de muitos cuidados, muita atenção. Talvez não tanta atividade. Mas o que a gente pode falar sobre esses polos, esses grupos, esse momento? Então, como você mesmo disse, são dois grupos bastante vulneráveis, né? As crianças, porque elas estão acostumadas com uma rotina de muitas atividades, e aí, de repente, elas estão em casa, né, sem ter praticamente o que fazer. Na primeira semana, as mães, vós e tias, madrinhas conseguiram dar conta. Mas depois de uma semana, elas já começam, né? E aí aquilo, é a questão da estratégia de cada criança. Imagine também quem tem criança que tem algum tipo, que são crianças que têm algum tipo de transtorno, né? Que aí complica mais ainda.
Não é isso? Então, como eu te falei, a gente continua com os nossos atendimentos online. Então, as crianças que têm atendimento com psicóloga provavelmente vai continuar. Os serviços de saúde mental estão funcionando. Então, os CAPs, quem se trata em CAPs, né, em ambulatório de saúde mental, também está funcionando. Agora, de uma forma geral, o que a gente pode tentar fazer é investir no afeto, né? Com os idosos principalmente, porque eles se sentem deixados de lado, eles se sentem muitas das vezes um fardo para aquela família, né? Então, assim, o diálogo, ele, como diria Gandhi, o diálogo não é o caminho, é o melhor caminho, ele é o caminho. Esse grupo, ele realmente ele é muito sensível, né? Porque não muita maioria, não a maioria, mas assim, tem muito idoso que ele acaba sendo até um pouco abandonado e deixado, né? Talvez... Por isso eu falei antes da rede de afetos. Ou talvez pela própria personalidade do idoso, ou não, né? A gente não pode dizer quais são os motivos específicos, né? Enfim, como indivíduo, né? Cada um tem aí a sua história, né? A sua situação. Mas eu li nesses dias, nessas semanas, uma matéria, eu acredito que tenha sido no Canadá, eu não consigo afirmar, pela minha lembrança, tá? Um grupo de estudantes criou um canal específico para falar com idosos por telefone, dar atenção, dar afeto para idosos que moram sozinhos, ou que idoso lá deles. O idoso está se sentindo sozinho, quer conversar com alguém e tudo mais, e eles fizeram essa corrente, essa força-tarefa, o idoso liga e eles conversam durante minutos, horas aí com uma adolescente, né, alguém que esteja como voluntário ali naquele momento, naquela linha. Eu achei muito interessante. Então, olha, isso que eu estou te falando, é achar estratégias. Esse grupo de jovens, eles acharam estratégias ali para aquela crise né, que estava naquele momento. Então, é a gente achar estratégias. E quando eu falo para você que para a gente investir na nossa rede de afetos, é também nesse idoso, é também nessa criança que está mega agitada ali porque não tem o que fazer. É investir também nessa rede de afetos, né? E aí eu acho que também fica complicado para essa dona de casa, essa mãe, né, essa profissional que tem a criança, que tem o idoso, ela também precisa cuidar dela, da saúde mental dela, né? Porque é um momento em que muitas das vezes ela se dá demais, né? Ela se dá para a criança, ela se dá para o idoso e ela esquece muito dela, né? Então é necessário ela também tirar um tempo para cuidar dela. E aí é aquilo, fazer o que ela gosta. Achar um equilíbrio, né? Isso. Algo que ela gosta de fazer. Bom, eu gosto de costurar. Então, 2 vezes na semana eu vou tirar um tempo para costurar. Porque aí ela está cuidando da saúde mental dela, não esquecer dela. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente já está caminhando para o final, é que alguns serviços, eles continuam funcionando, né? E tem muitas psicólogas à frente desse serviço. Um deles é a questão da violência doméstica. A gente viu que aumentou nesse tempo de pandemia a questão da violência contra a mulher, né? Das violências, porque elas podem ser moral, física, sexual, de patrimônio, né? Não é só necessariamente a física. E aí dizer que os serviços eles estão funcionando, né? Por exemplo, se você não quiser ir na delegacia no primeiro momento, você pode buscar um CRAS, porque o CRAS ele vai te encaminhar para um equipamento de violência doméstica, de enfrentamento à violência doméstica daquele município. É territorial o CRAS, né? Então, você, perto da sua casa, vai ter um CRAS. Você não sabe onde é a casa da mulher. Você não sabe onde é o equipamento que vai te ajudar nesse momento. Aí você vai no CRAS, que ele vai fazer o encaminhamento. Se você já souber onde é a casa da mulher, que geralmente é uma casa da mulher, né? Que tem, você já pode buscar aquela casa da mulher. Que ali você vai ter toda a casa da mulher tem uma psicóloga, todo o CRAS tem uma psicóloga, para além das assistentes sociais e de outros técnicos, tem sempre uma psicóloga. E ali ela vai fazer os devidos encaminhamentos, né? Para que você possa
ser ajudada e garantir os seus direitos naquele momento. Então, é dizer isso, que tem os serviços que continuam funcionando. São serviços essenciais e emergenciais. Esse é um deles, violência contra a mulher, tá bom? Sim. E, aliás, é uma informação muito importante, relevante você estar falando isso, levantando isso, porque é um cenário é um cenário realista muito triste da nossa sociedade. A gente é o 5º país do mundo, né, que mais mata mulheres. A gente tem um histórico horrível com relação a isso. Dizer que, assim, antigamente tinha uma máxima que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso mudou. Hoje, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Até qualquer pessoa pode fazer a denúncia, ela pode ser anônima pelo 180. Você pode ligar 180 e dizer assim, olha, tem uma mulher na rua tal, número tal, que está sofrendo violência, que eu daqui da minha casa estou ouvindo. Você não precisa dizer quem você é, a rua que você mora, o número da casa, nada disso, pode ser anônimo. Então, hoje em dia, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Né? Quais ações o CRP 05 está fazendo nesse momento de crise, né, em relação à pandemia ou até mesmo as atividades, mas principalmente pela pandemia? Fala então aí para todo mundo qual é o site do CRP 05, para todo mundo entrar aí, já poder se informar, e fala um pouco de todas as ações, um apanhadinho aí do que vocês estão fazendo. Então, como a gente está, né, nessa política de fique em casa, né? O CRP abraçou essa ideia. Inclusive, a nossa foto de capa do nosso Face é o Fique em Casa. Todos os nossos funcionários estão trabalhando em casa, né? Em home office, desde o início da pandemia. O que a gente tem feito são essas lives, né? A gente tem feito várias ações online, mas o que tem surtido mais efeito são essas lives. E as primeiras deram tão certo que a gente instituiu uma frequência de 2 por semana. A gente já fez sobre vários temas, inclusive sobre povos indígenas, as normativas, os novos inscritos, porque assim, quem acabou de se formar e estava na espera da sua carteirinha de psicólogo e nisso chegou a pandemia. A gente não pode fazer a entrega da carteirinha. Como faz? Então, a gente fez uma live para explicar isso, sobre os novos inscritos, né? Sobre as psicólogas que estão lá nos CRAs, nos CREAs, nos abrigos, como que é isso. Enfim, então, quem que tiver interesse, as lives estão no Facebook, né? E do CRP RJ. Então, é Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Você botando no Face, vai aparecer as lives. No nosso site, tem todas as informações e todas as normativas.